Esse drama coreano está no top 10 desde a semana do lançamento e não é pra menos. Uma história que mistura suspense, traição, um novo amor e o retorno da gigante Park Min-young. A secretária Kim tá diferente? Hoje vamos falar do dorama A Esposa do Meu Marido. Alô pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e 2024 começou muito bem no mundo dos doramas. Começou literalmente porque esse dorama aqui estreou no dia 1º de janeiro e desde então sua popularidade vem crescendo episódio após episódio. A Esposa do Meu Marido é o drama coreano que eu escolhi para trazer para vocês nesse dia do amor de janeiro. Como vocês já devem saber, uma curiosidade coreana é que lá na Coreia todo dia 14 de todo mês é dia do amor. Ao invés de ter apenas um dia dos namorados no ano, eles têm 12 dias do amor. E por isso que eu gosto de perto do dia 14 trazer para vocês um vídeo que esteja relacionado com o amor. E se não tava sabendo é porque não tá inscrito no canal, né? Então clica logo aí no botão inscrever-se, que aqui, além de ótimas recomendações de dramas coreanos, eu também te trago essas curiosidades da cultura coreana. Em A Esposa do Meu Marido, o amor é presença garantida. Kang Ji-won é o nome da nossa protagonista, interpretada pela atriz Park Min-young. Uma mulher de 40 anos que está vivendo o pior momento de sua vida. E olha que a vida dela nunca foi fácil. Ela é casada com um completo traste. Um inútil que pediu demissão dizendo que ia ser investidor em criptomoeda. Mas não faz nada, fica o dia inteiro na frente da televisão e não levanta uma palha dentro de casa. Ele é sustentado pelo dinheiro dela, que continuou trabalhando na firma onde os dois se conheceram. E a mãe dele é uma víbora. Trata a Ji-won como se fosse uma escrava. Afinal de contas, é a esposa do meu filhinho e tem que fazer tudo pra me agradar e agradar a ele. Ela é humilhada por não ter engravidado, sendo que no passado ela praticamente foi manipulada a Ainda bem que a gravidez foi um alarme falso, porque senão ela ia estar presa pra sempre, já que na Coreia os filhos são quase que propriedade da família paterna. Além do que, na Coreia o aborto é legalizado, então se ela tivesse engravidado e caído na manipulação, iam dizer que foi ela que escolheu abortar. Mas essa foi a única sorte nessa penitência que ela chama de casamento. A cereja do bolo foi descobrir que ela está com câncer, estágio 4, 6 meses de vida, no máximo 1 ano. Ainda assim, a família obrigou ela a continuar trabalhando. Afinal, alguém tinha que continuar sustentando a sogra encostada e o maridinho alecrim. A única pessoa que ela pensou que estaria com ela em todos os seus momentos era sua amiga de infância, Jong Soo-min. Estudaram no mesmo colégio, trabalhavam na mesma empresa, se chamavam de almas gêmeas. Ela realmente pensou. Um dia, prestes a ser expulsa do hospital por falta de pagamento, o vagabundo não pagava nem o hospital dela, e na Coreia não tem hospital público. Prestes a ser expulsa, ela pega um táxi e vai até sua casa. E chegando lá, ela não pode acreditar no que ela tá vendo. O escroto tá na cama com outra mulher. Vindo dele, nada de se espantar, mas vindo daquela mulher, sua amiga, Jong Soo-min, sua ex-amiga. Apesar de muito fraca, Ji-won é tomada pela fúria e vai pra cima dos dois. Ela não vai mais viver 1 ano. Ela não vai mais viver sequer 6 meses. Porque naquela noite, Ji-won é morta e o seu assassinato é encoberto pelo seu câncer. Porém, de alguma forma, Ji-won acorda. Acorda de algo que ela sabe que não foi um sonho, foi uma viagem no tempo. Ji-won viaja 10 anos pro passado e descobre que ainda é saudável. Ainda tá namorando aquele traste, ainda não foi traída pela amiga. Ainda tem tempo de descobrir o seu câncer em estágio inicial e ser curada. Ji-won recebeu uma segunda chance e agora terá que descobrir como evitar a sua morte trágica dali 10 anos. Segundo a atriz Park Min-young, uma das mensagens mais fortes desse drama é que nós somos donas do nosso destino e precisamos tomar as rédeas das nossas vidas nas nossas mãos. Concordo muito. A sensação que eu tive assistindo A Esposa do Meu Marido é que Ji-won foi inferiorizada e manipulada por tanto tempo, dia após dia após dia, que ela não era mais dona de sua vida. E a única justificativa é a sociedade na qual ela nasceu. Ji-won perdeu os pais cedo, e na sociedade coreana, não ter os pais quando você ainda é criança ou adolescente
é algo do qual se envergonhar. Não me pergunta a lógica disso, eu também acho um grande absurdo. Mas é perceptível, tanto nesse drama quanto em outras histórias, que pessoas órfãs são julgadas como se elas fossem inferiores, como se elas tivessem sido amaldiçoadas ou castigadas com um destino infeliz. Além disso, Ji-won é mulher. E em uma sociedade machista como a sociedade coreana e também como a sociedade brasileira, muitas mulheres ainda são criadas endeusando o relacionamento romântico, achando que se ela não casar, se ela não namorar, tem algo de errado com ela. Ficou encalhada. Engraçado que homem solteirão, ninguém fala nada. Ji-won viveu uma vida onde essas manipulações foram colocadas em cima dela aos poucos, enfraquecendo-a aos poucos, e por isso ela não conseguiu fugir. Mas agora ela terá uma nova chance. Com a cabeça de 40 anos de quem sofreu tudo aquilo e finalmente conseguiu se rebelar minutos antes de sua morte, ela volta para um corpo saudável de 30 anos. Algumas das coisas que farão ela escapar do seu destino serão conhecimento, autoconhecimento e amor próprio. Saber quem ela é, saber quais são as atitudes das outras pessoas que a machucam, saber o seu valor e não aceitar maus tratos. Claro que ela vai ter ajuda e do CEO bonitão da empresa. O CEO bonitão é uma das primeiras pessoas com quem ela interage quando ela volta no tempo. E ao invés de julgá-la como uma mulher escandalosa, ele percebe que aquele não é o comportamento normal dela. E aí ele se preocupa de que ela possa estar tendo um episódio por conta de muito estresse ou qualquer coisa do tipo. Ele entende que aquele surto pode ser um esgotamento, algum problema de saúde mental, e não um chilique, como diz o próprio namorado dela. Durante os primeiros episódios, eu me perguntei muito o que aconteceu com ele durante a primeira vida da Ji-won. Será que ele sempre esteve ali pronto pra ajudá-la e a Ji-won que não percebeu? Ou será que foi algo na nova Ji-won que interferiu na história do CEO e trouxe ele pra dentro da história dela? Duas novas amigas também irão ajudá-la. Yeon Juran é subgerente do setor. Nunca tem o seu trabalho respeitado, apesar de ser uma ótima profissional. Claro, né? O gerente é um machistinha invejoso que nunca deixaria nenhuma mulher subir na carreira. A não ser, claro, que ela não ligasse pros assédios dele. Ji-won se lembra como foi injusto o desligamento da Juran da empresa e não vai deixar isso se repetir. Se aproxima dela e recebe de Juran reciprocidade. Além de Yoo Hee-won, que é funcionária temporária e não deita pra ninguém. Ela é fiel e sabe ser grata e retribuir a quem a ajuda. Já a gente folgada? Ah, filha, ela não se deixa inferiorizar nem por idade, nem por cargo, e a gente sabe que nas empresas coreanas são as coisas que o pessoal mais usa pra inferiorizar os outros. Mas nada disso cola com ela. Isso me agradou muito, porque como é uma dessas histórias de romance bem clichê, naquela pegada de rouba-marido, rivalidade feminina, foi bom ver que sim, ela vai ter a ajuda do par romântico dela, o CEO, mas não apenas do par romântico, também de outras mulheres. E é bom ver que o CEO a ajuda, ele não a salva. Ela pensa e age sozinha, ela é dona da vida dela agora. Ela não tá saindo das garras de um macho tóxico pra entrar na dependência de um homem que parece bacana, mas se você vai ficar dependendo dele, vai saber do amanhã, né, minha filha? E outra coisa que eu fiquei também me questionando é, será que é uma história mesmo sobre rivalidade feminina? Ou será que é uma história de traição e relacionamento tóxico entre duas mulheres? Porque a rivalidade feminina tá ligada com aquela ideia de mulheres competindo pela atenção de homens. Uma querendo ser mais mulher do que a outra, e mais mulher naquele clichêzão bem zoado do que seria uma mulher ideal. E aqui não, aqui parece mais que a falsa amiga quer ter posse sobre a Ji-won. Parece que o foco é a Ji-won apenas, querer que a Ji-won seja dependente dela. E ao mesmo tempo ela inveja a Ji-won, ela quer ter a vida da Ji-won. O marido, ele é só uma das coisas que a Ji-won tem e a Sumin quer roubar. Ele não é importante de verdade, podia ser ele, podia ser qualquer outro, ou podia ser qualquer coisa. O foco da Sumin é o relacionamento das duas, essa relação doentia que ela desenvolveu com a Ji-won. A Esposa do Meu Marido é baseado em um web novel de mesmo nome, escrito por Son So-jak.
Oficialmente ainda não está disponível em nenhuma plataforma de Webtoons, mas dá uma olhadinha nos comentários fixados que eu deixei lá pra você um site de fãs onde você pode ler essa história. E fica aí o apelo às plataformas de Webtoon, né? Tá na hora de vocês darem valor pro público dorameiro e traduzir os Webtoons que inspiraram os nossos amados dramas coreanos. O roteiro do drama tá muito bem escrito, intrigante, deixa a gente preso no episódio do começo até o fim. A gente se sente interessado em saber mais não apenas da vida da Ji-won, mas também da vida dos outros personagens. O CEO é bem cativante, sedutor. A gente fica tudo empolgado pra ver logo esses dois juntos. E fora a personalidade dos personagens, o plot também é muito bem feito. Ver a Ji-won conseguindo mudar o passado, mas vez ou outra caindo e cometendo os mesmos erros, fazem com que a gente fique na ansiedade de saber a cada momento quais são as atitudes dela que vão fazer ela mudar ou não o seu futuro. Olha esse exemplo de como esse roteiro tá bem escrito. Essa semana apareceu um plot twist incrível usando BTS, um dos maiores segredos da história, e não contando as coisas de forma clara. A gente teve a exata mesma sensação dos personagens descobrindo o que queria dizer aquela cena. Entende o que eu quis dizer? O negócio não jogou nada na nossa cara. A gente teve que usar a cabeça pra entender o que tava rolando ali. E quando a gente entendeu, por essas e por outras aqui, a esposa do meu marido está de parabéns. Uma das melhores atuações da Park Min-young que eu já assisti. A mulher voltou do escândalo no qual a envolveram como uma fênix. Claro que como o drama tá fazendo muito sucesso, a Dispatch já abriu o bueiro e começou de novo a tentativa de cancelar a Min-young, como se ela fosse culpada dos trambiques do ex-namorado dela. E PS, se esse negócio da criptomoeda não existir na história original no Webtoon, mas parabéns pra roteirista que deu o coice no ex-namorado safado da Min-young. Que gente safada precisa passar por humilhação mesmo. Alguém aí já leu o Webtoon, vocês sabem? Se foi só uma coincidência ou se foi mesmo uma voadora na cara do golpe? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Enfim, mas é claro que eu torço, né, pra essa palhaçada da Dispatch cair logo e não prejudicar nem o andamento do drama e muito menos a carreira da Park Min-young. O que molhar a mão de um veículo de notícia não faz, né? No mais, eu espero que você tenha gostado dessa resenha de primeiras impressões de A Esposa do Meu Marido e que se anime a assistir A Esposa do Meu Marido, que tá disponível na Prime Video. Se você gosta dos meus vídeos e quer apoiar o meu trabalho e colaborar com a criação de conteúdo de dramas coreanos aqui do canal, considere fazer uma doação de qualquer valor pelo Pix do canal. É esse que tá aqui na tela, manu@coreanismo.com.br. No botão Seja Membro você pode conhecer a programação especial para membros do canal, exclusiva para os membros que apoiam mensalmente. E se você não estiver vendo o botão Seja Membro, você deve estar vendo o botão Inscreva-se, né? É porque não tá inscrito, abençoado? Então se inscreva, porque se inscrever é de graça, ajuda o meu trabalho aqui no YouTube e nas redes sociais sobre dramas coreanos crescer cada vez mais. E claro, se inscrevendo você recebe todos os vídeos do canal na sua aba de inscrição e fica por dentro de tudo que tá rolando no mundo dos doramas. Agora aqui do lado eu vou deixar pra você a resenha de um outro drama coreano muito bom com a atriz Park Min-young, o clássico O Que Houve com a Secretária Kim. Clica lá que eu já tô te esperando no vídeo. Um beijo pra vocês e tchau!